Tânia Guerreiro estudou entre Barcelona e Lisboa, sempre mostrando interesse pela criação cultural, sobretudo pelas artes performativas. É produtora cultural e tem trabalhado em várias áreas da produção, entre espetáculos, cinema, artes visuais e festivais multidisciplinares. Em 2009 criou a PI, Produções Independentes, uma associação onde desenvolve colaborações com diversos artistas, como por exemplo Rui Catalão e Carlota Lagido. Em 2017 criou a Associação Argia, Organização, Investigação e Artes, onde dá apoio e consultoria a artistas emergentes e experimentais. Dedica-se também ao projeto Self Mistake. E começaria por aí. Olá, Tânia. Olá. Como é que apresentas este projeto Self Mistake? O projeto Self Mistake que eu iniciei há uns anos atrás para responder àquilo que eu achava que começava a sentir que eram as necessidades dos artistas. Era sair bastante do circuito institucional, dar respostas também para que os artistas tivessem mais liberdade de trabalho, menos pressões por parte dos teatros, das programações, etc. E até dos financiamentos. E eu digo isto não de uma forma em que exista uma formalização de pressão dentro dessas instituições, mas sim porque só o facto de serem instituições levam a essa postura de quase uma resposta perante o público, quase uma resposta perante o mercado, etc., em que faz com que os artistas de alguma forma se adaptem, sejam por pressões externas, sejam por pressões internas. Os constrangimentos acabam por definir o trabalho deles, não é? Sim, e aí comecei a sentir que mesmo artisticamente as coisas começavam a falhar. Menos risco, menos possibilidades artísticas, menos tempo de trabalho também e uma necessidade de produzir, porque era a única forma também de ter dinheiro. Mesmo que às vezes há artistas com quem eu trabalho que gostam de estar sempre a produzir, estar sempre a apresentar, mas há outros que poderiam ficar muito mais tempo numa pesquisa, numa procura de estúdio, e comecei a ver que a falta de existir esse tempo, esse espaço e até o financiamento para isso fazia com que eles às tantas fizessem coisas muito mais supérfluas. E isto aplica-se não só às artes, mas acho que se aplica a quase tudo, não é? Da nossa sociedade neste momento. Nós não temos um grande respeito pelo tempo da criação, é isso? Não temos. Na verdade, acho que nós não temos respeito pelo tempo de nada neste momento, nem no tempo de relações. Das relações, da ligação com os outros, de perceber se os outros estão a precisar de nós. Mesmo esta questão das quarentenas que nós tivemos, elas vieram mostrar isso de uma forma muito, muito clara. Para alguns, numa forma inversa, em que sentiram a necessidade e a importância de estar com o outro, mas para outros foi quase como uma extensão daquilo que já tinham, não é? Dessa separação. E eu falo disso, curiosamente, porque eu própria sou um bocado solitária, não é? És ermita? Como? És ermita? De alguma forma, na minha forma de trabalhar, sim, porque eu trabalho sozinha em casa, já trabalhava antes dos confinamentos, e para mim foi até bastante fácil aceitar aquele momento em que fiquei 3 meses absolutamente sem ver ninguém fisicamente e continuar a trabalhar como sempre trabalhei e não me sentir totalmente afetada, mas isso também me fez questionar se isso era uma coisa que me interessava para a minha vida, se isso é uma aprendizagem boa, é essa solidão que às vezes uma pessoa pensa, é aí que nós vamos buscar o nosso autoconhecimento, etc, e o bem-estar, estarmos sozinhos, mas o que eu senti foi exatamente o oposto, a importância de estar com o outro, de aprender com o outro e também de alguma forma estar para o outro, porque aconteceram muitas coisas, desde suicídios próximos, etc, e que me fizeram pensar que nós não podemos continuar a viver assim, não podemos continuar a viver nesta separação e de não nos importarmos verdadeiramente com o outro. E isto, claro, depois acaba por ser também connosco, não é? Das pessoas estarem ao nosso lado ou não estarem e portanto isto acabou por impregnar um bocado a minha forma de pensar a nível pessoal, mas tudo o que é pessoal na nossa área, e se calhar em muitas, afeta também o nosso trabalho, e daí eu ter começado a pensar em formas de dar uma resposta através do trabalho que faço, que é de produção e da possibilidade de construção de conteúdos artísticos, etc., não a partir do meu trabalho, mas a partir do trabalho das pessoas com quem colaboro, e procurar de que forma é que nós podemos contribuir na sociedade para uma aproximação.
E por isso acabei por dentro do Self-Mistake, que eu já fazia o Self-Mistake, mas de uma forma a incentivar o tempo de trabalho para a pesquisa apenas, sem necessidade de apresentações, e essa é uma das premissas do Self-Mistake, para que possa haver essa tentativa, risco, etc. Mas também para depois conseguir encontrar outras formas de contacto, como por exemplo formei um ciclo que é o Peep Show, que até agora fiz três apresentações com alguns artistas, em que a ideia era uma aproximação do público com os performers, não numa aproximação naquilo que é mais direto, que é uma aproximação, uma comunicação direta com o público, em que ele intervém ou uma coisa assim, mas não, através da própria presença, de exigir um contexto que provocaria uma presença muito mais forte da parte do público quando está a ver um espetáculo, porque eu acho que nós já passamos a um momento em que nós vemos os espetáculos como se fosse mais um produto. Pois eu ia te perguntar que desafios é que tinham surgido nestes 2 anos e se achavas que a presença física era de facto importante, tendo em conta que tivemos todos isolados uns dos outros, se neste tipo de criação artística, performativa, se a presença do público é mesmo importante. Eu acho que se tornou muito evidente que é essencial, que é mesmo... as artes performativas são só isso. As artes performativas não são vídeo. Vídeo é vídeo. Online é online. E há, obviamente, muitas formas de trabalhar em artes performativas que podem ter essas tensões, mas a performance é estar ao vivo, é espetáculo ao vivo, é estar com o outro. E mesmo que eu acredito muito e trabalho muito na parte de criação, em que não é necessária essa partilha, para que depois a partilha se faça com condições. E por isso também foi uma das coisas que eu senti mais, foi uma espécie de combate a não incentivar ao online, não incentivar a que se passasse a performance para uma outra linguagem. Porque a linguagem que eu trabalho é a performance. Poderia ter começado no vídeo e aí faria todo o sentido. Não sou contra essas linguagens, como é óbvio. Mas dentro da performance, aquilo que é especial é mesmo aquela presença de sabermos que está ali aquela respiração do público, que há uma certa energia em que os artistas sentem e que respondem durante as performances. Também há sempre uma ideia de imprevisto, não é? Há uma ideia de imprevisto e de relação com o outro. A relação com o outro impõe sempre esse imprevisto. E nós às vezes temos tanta necessidade de controlar que esquecemos disso. É muito mais fácil, de facto, controlar todas as condições se não tivermos o imprevisto do outro, da reação do outro. Mas isso não é uma relação, isso é uma outra coisa. E que tipo de preparação é que pode haver para um momento que é tão estabelecido no tempo, não é? Uma coisa que é tão finita. Durante quanto tempo é que normalmente as pessoas que tu estás a apoiar no projeto Self-Mistake ficam a trabalhar até chegar a uma apresentação, até um momento em que terminam e nem sequer há uma apresentação? É muito diferente de artista para artista e eu acho que isso também é uma das coisas mais importantes para fazer, que é respeitar aquilo que o artista sente como certo para si. E por isso não há nenhuma imposição. Eu tento que não exista nenhuma imposição nas escolas, nenhuma imposição quando há um trabalho com o artista. Às vezes existem as imposições dos próprios espaços, etc. Não é? Isso não é possível contornar, mas dentro daquilo que é possível contornar, tentar encontrar essas condições. Eu trabalho com alguns artistas que por eles produziam 3 peças por ano, e há outros que gostariam de produzir, ou a tentativa deles é produzir uma peça de 3 em 3 anos. E é preciso respeitar isso, mas também encontrar as soluções certas, as condições certas para que isso seja possível. Hoje em dia é muito difícil conseguir ter um artista a trabalhar 1 ano ou 2. E porque tem que pagar uma equipa, porque são 2 ou 3 anos de trabalho desse artista sem ter o contacto com o público. Ora, se uma das premissas da maior parte dos financiamentos neste momento é precisamente a apresentação pública, quase todos eles têm essa exigência, é muito difícil garantir, mostrar como é que se pode financiar um projeto que pode não ter apresentação pública ou que pode ter apresentação pública daqui a muito tempo. E por isso é que, ao fazer o projeto Self-Mistake, eu acabei por, de alguma forma, contornar essa obrigação, porque
dentro do projeto Self Mistake acabo por ter sempre algumas apresentações, a maior parte dos artistas até quer chegar a esse momento de apresentação e de partilha. Portanto, eu acabo por ter isso no final da maior parte dos projetos, mas isso também permite com que outros que não queiram possam ficar mais resguardados e possam fazer processos de trabalho mais longos, ou que não tenham sequer que apresentar, ou pelo menos não tenham que apresentar nesse período e possam apresentar numa outra altura em que vão buscar outro financiamento, etc. E isso é uma das coisas que eu também faço no Self Mistake, não é simplesmente dar bolsas financeiras, é acompanhar o processo, caso os artistas queiram, para encontrar as soluções para caso eles quererem apresentar a seguir, encontrar mais financiamentos, encontrar estratégias junto com eles para aquilo que eles querem obter dos projetos. Muitas das vezes eu sinto que os artistas estão muito condicionados por aquilo que acham que é a aceitação do mercado. E isso tem sido a minha grande dificuldade. Peer review. É. Sim. E em termos de... Acho que pronto, pelo menos aqui em Portugal, temos... Pelo menos as pessoas que estão mais ou menos ligadas à área da cultura, temos todos noção que a questão do financiamento é um problema e é um constrangimento, como disseste há pouco. Achas que o digital permitiu outra maneira de criar parcerias através do crowdfunding também? Achas que há a possibilidade de tentar arranjar outro modo de área cultural se financiar sem ser através de apoios do Estado? Eu ainda tenho alguma dificuldade em acreditar nisso por causa da forma como nós nos relacionamos com as artes em Portugal. Nós, no sentido lato, sim. E daquilo que eu tenho conhecimento é que a maior parte das pessoas não dá uma importância muito grande às artes, vê as artes como quase uma coisa... amadora, até de prazer, e que os artistas têm muito prazer a fazer aquilo que fazem e, portanto, nem sequer deveriam receber. Eu já ouvi coisas deste género, sem perceber que é um trabalho, e é um trabalho que exige muito tempo e muita seriedade também, entrega e, na verdade, do trabalho, quase um trabalho diário, de continuidade, não é só no período em que estão a fazer uma criação. E enquanto essa ideia não mudar, eu não acho que nós possamos ter financiamentos públicos. A sociedade não acreditar, portanto o poder político também não pode financiar porque irá um bocado contra aquilo que são os interesses da sociedade, ou se é ao contrário, porque também vemos muitas das vezes situações em que os próprios ministros da cultura ou os próprios políticos também não mostram respeito pelas artes, e isso, sendo público, acaba por se arrastar e alastrar por toda a sociedade, essa ideia. Portanto, eu acho que, pelo menos, enquanto não conseguirmos mudar a sociedade nesse sentido, como outros países da Europa já têm, de dar importância às artes, pelo menos o poder político tem que mudar a sua postura em relação às artes, mostrar a importância que as artes têm e deixar de desrespeitar publicamente, deixar de desrespeitar os artistas, até mesmo a nível individual, a forma como todos os processos que nós vimos de apoios de urgência que foram feitos, principalmente a nível individual, a forma como foram feitos foi de um total desrespeito pela maior parte dos artistas e trabalhadores das artes, e isso mais uma vez faz com que os artistas fiquem agarrados a essa ideia de terem que se adaptar, porque se não se adaptarem, de facto, nem sequer se conseguem sobreviver, porque é nesse nível que nós estávamos a falar no último ano, e acho muito importante que esse respeito comece a aparecer para dos políticos, para os indivíduos que trabalham nesta área e para as entidades, para as instituições, etc. E a partir daí se alastre também pelo resto do país. Enquanto isso não acontecer, eu acho que vai ser muito difícil de nós aumentarmos, por exemplo, financiamento para a cultura a partir do governo. E a outra parte que estavas a perguntar em relação a ser possível receber dinheiro através de crowdfunding, etc. Existem projetos que, de facto, se podem adaptar a isso. E não só a crowdfunding, mas até a patrocínios. Exato, parcerias, sim. Mas esses patrocínios normalmente têm um interesse comercial.
E por isso aí os artistas teriam que estar a dar uma resposta comercial qualquer, e eu acho que isso é um perigo, principalmente nos dias que correm, em que nós sabemos que quase tudo gera à volta da questão do dinheiro, da venda e do comércio, do produto, etc. Temo que essa adaptação possa interferir demasiado nas artes. Não sei que ela não fosse direta, mas normalmente é bastante direta, nas condições, etc. E no que diz respeito a um crowdfunding pessoal dos indivíduos para um projeto, eu acho que isso também só acontece a partir da simpatia e ou pelo artista em particular, ou pelo tema em particular, e que eu acho que não gera assim tanto dinheiro. Estamos sempre a falar de dinheiro muito raso, e por isso também não sei se será uma solução. Será a solução para alguns, mas não será uma solução transversal, além de que vem daí os perigos de entrarmos dentro de uma resposta ainda pior do que aquela que existe neste momento, que é dar respostas às necessidades. Responsabilidade noutros setores e não... Sim, porque já existe pressão do governo, imaginemos, não é? A pressão que existirá a partir de um setor mais comercial, e por isso não é positivo. Sim. Na minha ótica. Uma das coisas que também me parece preocupante é esta ideia de ser muito difícil chegar, apesar de Portugal ser um país tão pequeno, nós ainda continuamos muito centrados em certas capitais e em certos locais. Parece-me muito difícil vencer aquela barreira de irmos para o meio do Alentejo, quer dizer, apesar de haver alguns projetos pontuais. Há essa preocupação com os artistas com que trabalhas de chegar, ou seja, não estar sempre a trabalhar para o mesmo público, que é isso que eu sinto em Lisboa e no Porto, é que parece que estamos sempre a trabalhar para o mesmo público? É, mas eu acho que o primeiro combate aí é não trabalhar para o mesmo público nas cidades, em primeiro lugar, porque há muito público nas cidades e nós trabalhamos basicamente para os profissionais das artes. Isto é absolutamente notório. E para uma elite, eu sinto, não é? Eu vou ao teatro e vejo sempre as mesmas pessoas. Sim. E aí ainda é pior quando percebemos que são as pessoas da área específica. É muito difícil, por exemplo, eu ver pessoas da área do cinema, por exemplo, a ver espetáculos e vice-versa. Em festivais, pessoas da área de espetáculos a ver festivais de cinema. É muito fragmentado. E por isso eu acho que aqui a grande mudança seria alcançar não esta mistura de áreas só, mas alcançar as possibilidades que são enormes ainda assim dentro da cidade, das grandes cidades, para que haja um público a testar e a consumir mais. Agora, como é que isso se faz? Eu de facto não faço ideia, porque já temos testado uma série de coisas, através da temática, através da comunicação, através de uma série de coisas que não têm servido, não é? Os inquéritos mostram sempre que há uma ligação dos públicos às pessoas que estão no palco, por exemplo. E se não houver isso, não há muito mais gente à volta. E daí, se calhar, ter começado a acontecer tantos projetos em que inserem pessoas da comunidade, etc., porque traz. Mas isso não é uma solução, isso só traz uma ideia de que toda a gente pode fazer arte, quando, muitas das vezes, alguns desses projetos são projetos altamente criativos, mas dificilmente se podem chamar arte. E isso traz um grande equívoco para o público, não é? E é preciso também o público aprender a contemplar, a simplesmente ir e receber, sem ter que também intervir. Participar, sim. E por isso eu acho que isso é uma das coisas que é preciso trabalhar. Não sei exatamente como, podemos ver outros exemplos de outros países, mas se calhar não se aplica à nossa realidade, mas é preciso fazer esse trabalho. Em relação a, por exemplo, o trabalho no resto do país, em lugares mais interiores, aí eu diria que não deve haver uma obrigatoriedade da maior parte dos artistas. Por exemplo, eu trabalho com artistas que querem fazer experimentação. E nessa experimentação há coisas que se calhar correm bem, outras que não correm tão bem, outras que são demasiado, se calhar, arriscadas para um público que não está habituado, e por isso eu não gosto muito da ideia de que se faça logo experiências em lugares onde as pessoas não estão habituadas e que podem aceder a esses objetos artísticos e depois ficar com uma ideia do que é a arte. Muitas vezes até esses projetos às vezes não estão acabados e não conseguem perceber que outras hipóteses é que existem e portanto fecham-se e nunca mais consomem arte. E por isso acho que é arriscado. Acho que os contextos são muito importantes. É preciso, no caso do self-mistake, alguns projetos é claro que serão bem aceitos numa série de contextos, mas há outros que eu gostava de não ser forçada e que eles não fossem forçados. Não, eu questionava se era mesmo uma preocupação para os próprios artistas chegar a sítios onde normalmente
não há muita gente a investir em termos culturais. Eu acho que eles têm essa preocupação, mas eu não tenho a certeza se é uma preocupação genuína de todos ou se é uma preocupação para conseguir continuar a trabalhar. Ok. E se for essa a preocupação, ela é errada, na minha opinião. Então ela não deve ser... Há artistas que devem trabalhar para, de facto, para um nicho, porque estão a experimentar. E aquele trabalho que eles fizerem nessa altura, se calhar há um dia em que vão fazer um trabalho que não é para esse nicho, mas que... já passou por aquelas Já passou por aquilo. E como é possível também artistas que trabalham umas vezes de uma forma, mas depois outras vezes de outra. Portanto, é preciso sempre respeitar isso. Só que os financiamentos, eles estão todos muito ligados a estas obrigatoriedades e às tantas já não sei o que é mesmo genuíno ou não, e não sei se será isso que também poderá estar a estragar a nossa relação com os públicos, principalmente públicos menos habituados. Portanto, temos que começar a pensar também se essas expressões não são as erradas. Ok. Achas que a desfragmentação dos espaços performativos é uma possibilidade ou uma inevitabilidade? Porque tu claramente exploras isso, não é? No projeto Self Mistake. O que eu acho que é importante... Esta ideia de Sim. palco, audiência, não é? Isto é uma coisa que está cada vez a ficar mais próxima, já não há esta divisão, quase como se fosse um protocolo, não é? Parece que tem que haver ali que o espetáculo tem que estar no palco, o público tem que estar na audiência. Na verdade, eu também sinto que há muitos artistas que neste momento até precisam disso por causa das questões técnicas. Okay. E por isso, apesar de eu incentivar um outro circuito que é mais alternativo aos teatros, eu vejo isso também como um problema, porque muitas das vezes nesses circuitos nós não temos as melhores condições técnicas. E por isso, aí é onde eu tenho algumas dúvidas. Como é que se consegue dar boas condições aos artistas em espaços não convencionais? E se os artistas também podem trabalhar de uma forma de qualidade nesses lugares. E há artistas, por exemplo, que o trabalho deles será muito difícil passar para esses contextos. Mas não quero dizer que não possam fazer alguns trabalhos nesses contextos. O que eu não quero é que, de repente, se comece a fazer um certo tipo de trabalho nos espaços não convencionais que é menor ao outro, ou porque tem menos dinheiro, que é isso que acontece até agora, não é? Quando um artista faz um trabalho num espaço não convencional, normalmente é porque não recebeu apoio, porque não teve apoio dos teatros, e vai fazer ali e não tem as melhores condições e, portanto, também poderá ter alguma dificuldade em progredir. Não quero dizer que seja sempre assim, mas poderá acontecer isso. E por isso eu gostava de facto, que houvesse um circuito maior de espaços alternativos, porque eles permitem que não se esteja, que cada artista não esteja simplesmente à espera dos convites para apresentarem o seu trabalho e por isso também não tenham que se adaptar a uma série de lógicas que às vezes não querem se adaptar, portanto estão livres, mas temos que encontrar aqui uma forma de ser possível fazê-lo com condições. Mas, como tudo, acho que o essencial é mesmo um ecossistema vasto que garanta a diversidade, e neste momento há muito pouca diversidade fora do circuito institucional e isso mostra claramente tanto um desequilíbrio até para os públicos, para toda a gente, mas também mostra porque é que depois o poder está todo no lado institucional. E os poderes também têm que alterar. Os programadores acabam por ter demasiado poder, não de uma forma propositada, mas acabam por ser eles a definir quem é que tem o dinheiro, e também acabam por definir quem é que tem o dinheiro para esses teatros, mas como depois, para pedir apoios estatais, é preciso também ter garantias dessas apresentações nesses teatros. Na verdade, quem decide, quem ganha os apoios da DG Artes, acabam por ser os programadores, porque tem um grande peso na seleção. Eu às vezes até brinco a achar que não sei porque é que perdem tanto tempo a ter júris na DG Artes, se depois o júri tem que se adaptar àquilo que já vem nas regras e condições que estão na DG Artes, que estão nos regulamentos. Por isso é uma coisa que obviamente tem que mudar, porque estando tudo assente nos programadores, faz logo com que haja um desequilíbrio até de relação entre os artistas e os programadores. Não é benéfico para nenhuma das partes, não é benéfico sequer para os programadores. Os programadores também deveriam, e alguns deles tenho a certeza que pensam assim, deveriam saber que contam com um sistema maior, que os artistas não dependem só do seu sistema, porque de facto alguns teatros têm que responder a uma série de obrigações. Têm um público que já espera uma
uma série de um tipo de programação, etc. E podem querer responder a isso como missão, porque é uma forma de comunicar com os públicos. E por isso não podem ter, se calhar... Mas é redutor, é muito redutor. É redutor e não podem, se calhar, ter projetos tão arriscados. Eu consigo perceber. Mas, então, é preciso criar um outro circuito, apoiar esse outro circuito mais alternativo, de forma com qualidade, com condições financeiras e técnicas, para que depois comece a perceber, ok, o sistema já está mais equilibrado e o que é que isto deu? E perceber, na verdade, o projeto Self-Mistake é um teste. É um teste que pode correr bem, pode correr mal, umas alturas, outras não. É um teste para perceber se é possível ter esses mecanismos diferentes e como é que eles podem existir, como é que podem ser criados, e por isso é que se vai alterando ao longo do tempo. Eu vou alterando, vou ajustando, ok, isto correu bem, isto não correu bem, aqui vejo que há mais necessidade, vou por aqui, pronto, e são coisas que eu vou procurando à medida que vou avançando com o projeto, que é basicamente responder àquilo que eu acho que são as necessidades dos artistas. Eu já percebi, acho que já deu para perceber assim a maior parte das tuas inquietações em relação a este assunto, mas como vês o futuro das artes performativas, em termos mais de desejos e do que de inquietações? Mais desejo do que da preocupação que eu tenho. Então, em termos de desejo, vai contrariar as preocupações que eu tenho, é de começar, se calhar, a ter uma relação ainda mais próxima com os públicos, em que um público consegue ir ver um espetáculo e estar mesmo lá. E para isso acontecer, se calhar não pode ir ver tantas coisas, não pode estar exposto a tanta coisa que às vezes também não sente nenhuma ligação, mas cada vez que vai ter um ambiente, um contexto que lhe permita que naquele momento está ali. E que está ali com os performers, e os performers estão ali também com eles, porque muitas das vezes os performers também têm muitas peças a acontecer ao mesmo tempo, e às vezes conseguem estabelecer essa ligação, outras vezes não, e é preciso criar esse lugar. Com o que aconteceu nos últimos anos, é preciso, se calhar, encontrar ainda mais ferramentas para que esse contacto se faça. Ainda mais porque até agora houve alguma necessidade de distância, etc. As máscaras, por exemplo, no teatro, daquilo que me transmitem alguns intérpretes, faz com que eles não consigam sentir totalmente o público, e eu acho que isso é mais um passo na distância que nós temos. Portanto, podemos encontrar outras formas seguras de estar nos teatros em que a presença está lá na mesma, a ligação funciona. Por isso, para mim, é trabalhar o máximo possível nessa vertente de encontrar contextos. Por exemplo, agora, eu enquanto produtora, já fiz alguns eventos que me parecem a mim que respondem a estas necessidades, não é? Uma delas é colocar artistas que estão a trabalhar nesse lado mais experimental, e ao mesmo tempo também encontrar alguns contextos em que as pessoas sintam o ritual, a ligação, quase a festa, no sentido de estar com o outro. E por isso é que fiz um evento que se chama Dançar é a Minha Revolução. Na verdade, o evento, fiz pela primeira vez o evento como uma resposta a ter deixado de ter apoio, porque o projeto era demasiado arriscado, era demasiado experimental, não tinha apresentações, e portanto eu sei que arrisquei quando fiz essa candidatura, mas foi também uma espécie de statement, e quando perdi esse apoio, resolvi fazer esse evento em que toda a gente é paga, etc., mas que mostrava que nós podemos fazer na mesma, que temos que arranjar formas de fazer na mesma, de resistir àquilo que são as pressões que às vezes o mercado ou o governo possa ter. E quando fiz esse evento foi uma espécie de quase de festa, porque tinha vários espetáculos no mesmo dia, e é essa a premissa do projeto até agora, ter vários espetáculos no mesmo dia, portanto vários artistas com perfis diferentes, portanto também ter públicos diferentes, e aí é que trabalha a questão do público, que há público que vai ver um artista em particular e de repente acaba por ver outro, e por isso é que muitas das vezes eu nem sequer ponho horários para que as pessoas possam arriscar a perceber o que é o espetáculo do outro, em vez de irem só àquilo que já sabem que é seguro para elas. E neste momento vou fazer um novo evento do Dançar a Minha Revolução, que é dia 31 de outubro,
na Casa do Capitão, fábrica do pão. É um espaço que é provisório e é bastante grande, onde será possível termos muita gente, se for caso disso, mas sempre em segurança. Por isso é que eu optei por um espaço desses, em que vamos ter propostas de vários artistas, alguns são apoiados pelo Self-Mistake, outros não, em que o que eu pretendo desse momento é precisamente uma espécie de momento ritual de entrada numa atmosfera em que quase que não há uma separação entre espetáculos. É um momento contínuo em que o público entra, é imersivo, em que o público entra e que recebe aquilo que estiver lá, mas estou a tentar criar esse contexto, estou a tentar criar um contexto em que não haja dispersão. Não quer dizer que depois não possa haver ligação entre as pessoas no final do evento, em que conversam, etc. Mas eu gostaria que durante todo o evento houvesse uma espécie de um estado quase meditativo de recepção àquilo que lhe está a ser proposto ali. E portanto, estes eventos, eles não são eventos de programação, eles são eventos de teste de formas de fazer. Antes, nos anos 90, por exemplo, havia muito trabalho feito em espaços alternativos, deixou de existir por causa das regras, etc. E também, se calhar, por causa destas questões financeiras. Mas eu tenho reparado, quando faço este evento, o ambiente que se forma ali é um ambiente muito especial. E é especial porque as pessoas precisam daquilo, não é? Precisam desses momentos de uma partilha coletiva. E é isso que eu estou à procura, de também perceber de que forma é que os artistas também, ao encontrar-se no mesmo lugar, também se podem relacionar entre eles, não a nível de trabalho apenas, mas também de sentirem que fazem parte da mesma coisa. Porque um dos problemas que eu sinto mais ultimamente tem a ver com a separação de grupos, a separação entre pessoas, principalmente de opiniões. Se encontramos grupos com opiniões muito diferentes, normalmente elas não dialogam diretamente. E isto tem sido a minha maior preocupação, que não apenas a nível de trabalho, mas também a nível pessoal. Como é que nós conseguimos combater isso? Porque quando há opiniões diferentes, normalmente existe uma grande agressão. E não é preciso. No setor cultural parece-me a mim que a certa altura estavam uns contra os outros quando deviam unir-se e batalhar pelos seus direitos, não é? Sobretudo durante a primeira quarentena, quando começaram a surgir os primeiros apoios. No setor da música isso notou-se muito bem, com aquele semi-concurso que foi feito. As pessoas já estavam tão em modo autoproteção que começaram a jogar umas contra as outras, não é? Não é isso acontece quando o dinheiro é pouco. E por isso eu acho que aí também há uma responsabilidade do Governo em relação a essa separação. Muitas das vezes também noto que o Governo, o Ministério da Cultura, gosta de mostrar que o setor está mais separado do que está, de facto. Porque, como tudo, há muita gente que não concorda, mas naquilo que eu acabei por, pelo menos, acompanhar mais a ação cooperativista, etc., e outros grupos que se formaram, foi exatamente a tentativa do contrário. A tentativa de encontrarem coisas comuns dentro das diferenças que eles têm. E isto foi super importante. Isso foi manifestado muitas vezes. E, na verdade, eu acho que até foi um bocado abafado. Porque dá jeito também, não é? Pensar, não, o setor das artes está todo separado e estão todos uns contra os outros. Eu imagino que, pelo menos a nível criativo, o facto de em termos de criação, as pessoas serem muito diferentes e não gostarem de terem uma ligação direta, isso pode acontecer. E em alguns setores das artes isso é muito notório, não é? As artes visuais e a música, se calhar. São nichos. São nichos muito fechados. Mas, por exemplo, na dança, por exemplo, é o contrário. Na dança, e é a área que eu também trabalho há mais anos, o que eu sinto, mesmo com a rede, a estrutura de dança contemporânea, essa estrutura de representação, ela tem sido muito transversal, até a nível do trabalho que faz, para que todo o setor, não apenas o setor das artes, tenha melhores condições. Se consegue resultados ou não, às vezes eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas não tem a ver com o trabalho que fazem ou não, mas acho que na dança existe muito essa ligação entre as pessoas e até uma tentativa de encontrar meios termos, que eu às vezes também tenho dúvidas de meios termos, porque às vezes faz com que nada seja feito, às vezes é preciso alguma radicalidade, não muito grande, mas é preciso alguma, mas encontram ali pelo menos algum diálogo, e isso também pode ter a ver com o facto de trabalharem muito uns com os outros.
pela estrutura de trabalho Sim. que eles já têm há muitos anos. Mas eu acho que essas separações não são assim tão grandes. Acontecem de vez em quando, mas também porque... Momentos de crise. Momentos de crise em que não há dinheiro para todos. E quando não há dinheiro para todos, em todos os setores vai haver a estalada, não é? Porque toda a gente acaba por tentar sobreviver, porque está num nível de sobrevivência, Pois. não está num nível do humano. Sim. E por isso é que faz essa diferença das pessoas também, às vezes, voltarem umas contra as outras. E agora, assim, em tom de despedida e fazendo um zoom out, que temas fraturantes que vivemos hoje em dia são para ti, pessoalmente, mais importantes? Eu acho que tem a ver com a comunicação. Eu tenho pensado muito sobre a questão da comunicação e de como é que nós, pelos últimos anos, e agora não tem a ver com a epidemia, com a quarentena, mas ela veio mostrar ainda com mais força aquilo que nós estamos a viver de estarmos cada vez mais isolados na comunicação, estarmos cada vez mais distantes, porque conseguimos comunicar através de um telemóvel, conseguimos comunicar através de um computador, etc. E o que é que isso poderá fazer de distanciamento entre as pessoas e até na relação da comunicação. Eu vejo cada vez mais conflitos através dessas tecnologias, da comunicação dessas tecnologias. E por isso acho que no futuro o que poderá acontecer, se nós não desviarmos, é uma separação, porque ela torna-se conflituosa com muita facilidade através das tecnologias, portanto, e como é tão fácil... É uma negação disso. É uma negação, e depois, se uma pessoa não quiser entrar dentro disso, o que faz é essa separação, então deixa de simplesmente comunicar. E é muito fácil comunicar quando nós não vemos o outro. E por isso, e a forma também, às vezes até da agressão, também é muito mais fácil ser agressivo com o outro quando nós não estamos a olhar nos olhos e não sentimos a pele do outro, não sentimos o calor. E isto é aquilo que eu tenho como uma grande preocupação, e como é que nós conseguimos alterar isso. Ou mesmo aquilo que eu estava a referir há pouco, de como colocar pessoas com opiniões diferentes a dialogar sem agressão, mas a dialogar opondo-se. Claro, claro. As pessoas não precisam de chegar às mesmas conclusões e ter as mesmas opiniões e uma delas estar certa e a outra estar errada, mas é preciso que as pessoas com opiniões diferentes se encontrem, e isso eu vejo cada vez mais em nichos e guetos cada vez mais. Sim, esta ideia de comunidade acho que está a jogar contra... Exatamente. Está a jogar exatamente. contra a união dos outros, não é? Sim. Parece que cada um está com o seu tema e com o seu problema, e as coisas não se tocam umas com as outras, e assim não vai haver entendimento. E é curioso que às vezes até são separações feitas por grupos muito idênticos, muito próximos a nível de ideologia. E só porque têm ali algumas questões diferentes, elas jogam umas contra as outras, em vez de jogarem a favor, ou de pelo menos tentarem um diálogo, ou tentarem uma comunicação qualquer que possa às vezes até fazer algumas alterações no pensamento. A mim preocupa-me esta questão da comunicação também na alteração do pensamento. Como é que nós deixamos de pensar porque só pensamos de uma maneira, porque só estamos a comunicar com as pessoas com quem concordamos. Exato, sim. E isso preocupa-me, por isso é que às vezes eu tento sair do meu circuito, tanto a ir para Berlim muitas vezes, ou tentar falar com pessoas de outras áreas, para que o meu cérebro não fique paralisado. Acomodado. Sim, e sempre com as mesmas ideias, sempre a repetirmos as mesmas coisas. É muito interessante comunicar com os meus pares, mas por outro lado, às vezes sinto que nós estamos sempre a repetir-nos. E eu gosto do desafio, às vezes, de não concordar com alguém, desde que isso seja, mesmo de uma forma às vezes radical, mais acesa, mas que seja com respeito. Mas isso mexe na nossa estrutura, não é? Estar sempre a falar das mesmas coisas não mexe com a nossa estrutura, e nós precisamos de uma modificação estrutural, não é? Não é só para fora, não é só superficial. Sim, é isso mesmo. Obrigada, Tânia. Obrigada.